Podcast Irmãos. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 47 entrando no ar. Eu sou Paulinho, tô aqui com a Adriana. Eu sou a Adriana e nós estamos aqui com Jorge Camargo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Jorge. Obrigado, Paulinho, Adriana. Prazer estar com você. Muita alegria recebê-lo. E pode ter certeza que é um prazer pra gente estar com você. Legal. É verdade, nós somos muito fãs assim, do seu trabalho, a gente já conhece há bastante tempo suas músicas, né? E é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida, a obra do Jorge Camargo e vamos falar um pouquinho sobre o seu novo trabalho, que é o Somos Um, onde ele fala de grandes pensadores, grandes homens aí da era moderna, ou sei lá, sei lá que era que é, mas assim, a partir do século II, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esses exemplos para nossa vida, o que a gente pode tirar de lição, mas a gente volta depois dos recadinhos. Muito bem, vamos para os nossos e-mails. Recadinhos. E tudo mais que vem junto. Hoje tá recheado, hein? Acho que é bom a gente dar uma corridinha. Vamos Não. Sem correr. Sem correr, calma, né? Não gosto de correr, eu fico cansada. Tá bom, então vamos devagar. Ó, a primeira coisa que nós vamos falar pra vocês não desistirem da ideia do podcast no Google. Estamos em segundo lugar da segunda página e subindo, hein? A gente tava lá na 20ª quando começamos a campanha. E o que você precisa fazer pra subir, Dri? É só digitar podcast no Google. Entra no Google e digita podcast. Dá procurar, acha onde tá o podcastirmãos.com e clica, que a gente vai subindo e ganhando mais divulgação do próprio Google. Hoje tá na segunda página. Aí você clica lá, pronto. E não clica nos outros que estão na frente, né? Senão Se você ficar curioso, não clica. Digita o endereço, é melhor. Outro recadinho, a gente tá na rádio ntgospel.com. Todos os nossos programas estão sendo rodados na rádio. Aos sábados, 1h30 da tarde, tem a sessão de podcast. E durante toda a semana, de segunda a sexta, 7h30 da noite, tem podcastirmãos.com rolando, tá bom? Então, se você quer ouvir o podcastirmãos.com na rádio, entra lá, www, não pode esquecer do www. É verdade, muito importante. ntgospel.com. Mais um recadinho legal, surgiu a ideia. Tão inventando moda. Aí, esse povo. Surgiu uma ideia muito legal. Mas é Marcos muito legal. Mussugati, lá de Ribeirão, agitou pra gente fazer um happy hour irmãos.com. Então a gente programou pro dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Uma semana antes do Natal. Pra se encontrar num lugar pra gente comer uma pizza, tomar um refrigerante, o que mais conversar, quiser. Aquelas coisas de happy hour, né? Coisa de happy hour, pra encontrar. Então, aqui em São Paulo, a gente vai ter um núcleo, né? Como a gente é de São Paulo, a gente tá agitando em São Paulo. Até então, porque vai ser um lugar perto de metrô, né? Então, se você não mora em São Paulo, você vai pegar um ônibus, depois você vai pegar o metrô. Então, fica fácil. Então, se você estiver em São Paulo, se você for de São Paulo ou estiver em São Paulo no dia 18 de dezembro, vai participar com a gente do happy hour lá no centro de São Paulo, lá perto da Avenida Paulista. E se você não é de São Paulo, agita aí com a sua galera. Você do Acre, porque não agita com a galera do Acre pra se encontrar nesse dia. Você do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Fortaleza. Não é só o happy hour em São Paulo, é happyhourirmãos.com, né? A gente quer todo mundo se reunindo aí no seu núcleo. Pra gente comemorar o fim de ano, se encontrar, fazer um amigo oculto, o que for. Cada um se combina aí e faz. A gente combina aqui em São Paulo, você combina onde for. Dia 18 de dezembro, programa aí, a gente confirma o local no próximo podcast. Promoção Gólgota! Gólgota! O pessoal mandou cantando as músicas, eles vão ganhar o CD. Nenhuma mulher cantando, hein? Só os homens, a banda é só de homem, né? Mulherada, te contar. Mandaram cantando trechos das músicas e a gente vai ouvir agora, por que não? Vamos ouvir os vencedores! Olá Paulinho, olá Adriana, eu sou o Matheus aqui da cidade de Marília e eu vou cantar um pouquinho de Gólgota. Quando eu olho para o céu, sinto em tua mão tocar, são vestígios desta paz que só tu sabes me dar. Tá bom, né? Primeira estrofe de Anjo. Já que eu não canto muito bem, eu vou esperar o CD. Um abraço pra vocês. Parabéns, vozeirão, hein? Matheus? Vamos pro segundo.
Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz. Vejo amor crucificado, mas além da cruz ressuscitou. Ó, você sabe que Você sabe que o pessoal do Dotcast também tem uma promoção dando CD do Gólgota, só que eles não podem participar. O que eles fazem? Vão pro podcast dos outros pra participar. Esse quem cantou foi o Rafael Pepe do Dotcast, também ganhou o CD. Cravado pelos membros, pregos perfurando o próprio Deus, sofrendo em silêncio, cordeiro abusado pelos chacais. E o terceiro a enviar a música foi o Rodrigo Fidelis Macedo, do Rio de Janeiro. Grande parceirão nosso aí. É isso aí, grande abraço pra vocês, obrigado por terem participado. Vocês vão ganhar o CD Anestesia do Gólgota, recém-lançado, mas pra isso tem a segunda cláusula do contrato, que é o quê? A primeira tem que ouvir o podcast, depois mandar o endereço para podcast@irmãos.com. Mande seu endereço, vocês três aí que ganharam, manda o endereço que a gente despacha o CD aí pra sua casa de grátis. E olha só, a gente fazia tempo que não recebia uma mensagem de voz, recebemos as 3 músicas aí, e agora tem a mensagem de voz do tio Fábio, que ganhou a última promoção do Lutando pela Igreja. Ouve aí. Olá pessoas, eu sou o Fábio Pereira, aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bom, primeiro quero dizer como cheguei aqui no irmãos.com. Foi buscando na internet mensagem do pastor Ariovaldo Ramos. Eu digitei lá no Google e um dos lugares que eu caí foi no podcast. Eu acho que o primeiro que eu ouvi foi o de número 27, se eu não me engano. Depois disso, eu vi também que tinha uma seção lá no site de missão integral, com os textos do Ariovaldo. Então depois eu fui só me envolvendo cada vez mais. Mas o que mais me motivou a gravar essa mensagem pro programa é o sentimento de gratidão com carinho do Paulinho e da Adri no último programa. Obrigado mesmo, viu? Olha, gente, eu conheci esses dois pessoalmente e vi que essa sintonia, essa alegria que vocês percebem aí no programa, ela é real, assim, é o mesmo pessoalmente. E é bacana conhecer pessoas assim, que vivem o que pregam. Espero que a gente se encontre logo, viu? E preciso também dizer o quanto o site tem sido edificante. Uma bênção na minha caminhada mesmo, pelo seu conteúdo, mas em especial pelas pessoas queridas que eu pude conhecer através dele. São tantas essas pessoas e histórias bacanas que não dá para detalhar aqui. Mesmo em tão pouco tempo, tem pessoas que eu me relaciono que parece que nos conhecemos há anos. Por fim, eu quero manifestar o desejo que vocês continuem com a série Seitas e Heresias. A exemplo do último podcast sobre Testemunhas de Jeová, é porque eu acho que pode ser uma ferramenta muito preciosa para as escolas dominicais, para os grupos pequenos, células e até para a gente espalhar mesmo entre os amigos. Olha só, eu fiz o seguinte, eu baixei o programa, gravei vários CDs de áudios desse último programa e passei para vários lá da minha igreja. E vou gravar mais, para ir espalhando mais. Eu acho que é mais fácil assim, para quem não conhece, ouvir. Como eu sei que vão gostar, no próprio envelope que eu coloquei o CD, eu já botei escrito lá www.irmãos.com. Para quem gostar, acessar. Bom, já falei demais, eu sei que esse trem aqui, o tempo é ouro, então eu quero deixar o desejo de coração, em oração e ação, para que esse site seja cada vez mais sal e luz nesse país e fora dele, espalhando o nome sobre todo o nome de Jesus de Nazaré e sinalizando o reino de Deus e a sua justiça e paz no Espírito Santo. Um abraço e carinho, gente! Que legal, Fábio, valeu pela mensagem de voz, obrigado pela sugestão do pessoal divulgar aí o podcast de Testemunhas de Jeová sobre seitas e heresias. É muito legal esse tipo de divulgação, levar na igreja, fazer um estudo com isso, porque a gente nem sabia a dimensão que o nosso podcast ia atingir, mas a gente tá vendo que é um material interessante para as igrejas, para os cristãos, para se prepararem, para se protegerem, se defenderem e defenderem a fé. Legal, que é a nossa, é isso mesmo. nosso grande objetivo. Um de Bereia, né, amor? De ser como os de Bereia, tá bom? E faça você como o Fábio. Mande mensagem de sua voz. mensagem de voz ou seu e-mail para podcast@irmãos.com. E o último programa fez um estrondoso sucesso. A gente recebeu toneladas de e-mails. Ai, eu queria Foi bem tanto legal, falar difícil isso. escolher.
Difícil escolher os que a gente ia ler nesse programa, mas a gente quer agradecer a todos que escreveram. Isso contribui muito com o nosso podcast, contribui muito com a nossa motivação para continuar fazendo esse programa. E se você está sendo edificado, a gente fica muito feliz com isso, que isso seja para a glória de Deus. Então vamos para os nossos... Email! Primeiro e-mail, Renata Gabriel, de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, pessoas! Parabenizo vocês por mais um podcast sensacional. Os esclarecimentos acerca dos testemunhos de Jeová foram ótimos. E de quebra ainda coloca a gente para raciocinar sobre as seitas, heresias e principalmente põe o povo de Deus a buscá-lo mais ainda, a fim de propagar o verdadeiro evangelho e contrapor essas ideias mirabolantes para realmente estar preparado para combater o bom combate. Nossa, como escreve difícil, né? Eu vou ter que ler de novo para entender. Tá. Depois você ouve, amor. Agora fala sério. Esse lance de os caras falarem que o Espírito Santo é uma energia, de não acreditar em Jesus Cristo, manipularem a Bíblia a favor deles e outras viagens, meu Deus, quanta doideira. Enfim, eu que boiava no quesito TJ, agora sei um pouco e vou me informar mais. Por fim, quero agradecer ao Juliano, grande Juliano, hein? É, o sábio Juliano, pela indicação do site do pastor Ayrton Costa. Site muito bom. Que Deus continue abençoando sua vida, Paulinho. Ah, obrigado. A vida da Adri. A do Juliano, a do Marcelo e de todos que direta e indiretamente fazem o podcast Irmãos.com melhor a cada programa. Valeu, Renata! Ai, que lindo, Você escreve Renata. bonito, hein? Brincadeira. Muito Acho que eu vou... chique. Sabe que ela é jornalista? Acho que eu vou contratar ela pra revisar uns textos aí, escrever uns artigos. Lenito Ribeiro, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olá, pessoas! Sinto-me em casa falando com vocês, até porque eu estou em casa mesmo. Achei o podcast Irmãos.com sem querer, procurando algo produtivo na web. Olha que legal, hein? E foi produtivo mesmo. Vocês adicionaram bastante à minha vida espiritual através de testemunhos diretos ou indiretos, apenas mostrando do que Deus é capaz, sem a meleca emocional da qual outros se aproveitam muito. Me sentia um ET, às vezes me sinto ainda, ao ver discussões sem sentido, como que tipo de batismo, aspersão ou imersão, enquanto isso a fila do inferno cresce. Uma vez escutando um testemunho do Rodolfo, ex-vocalista do Raimundos, ele disse algo que guardei para toda a vida. Não deixe de fazer as coisas erradas porque é pecado apenas. Deixe de fazer porque me afastam de Deus e é ruim ficar longe do Pai. Trouxe essa frase para falar que esse ministério via podcast tem nos aproximado cada dia mais do Pai. Que Deus os abençoe cada vez mais. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. PS, podcast vicia mesmo. Estou quase fechando os 44. São 4 por dia. 4 por dia é muita coisa, colega. Não sou abusado, mas lanço a campanha. Ele fez um JPEG aqui e mandou pra gente, ó. Eco essa, hein? Ministério da Internet adverte. É impossível não escutar ao menos 2 vezes por semana o podcast Irmãos.com. Ao persistir nos sintomas, o site deverá ser consultado. Ó, já sei o significado do meu nome. Não precisa passar pra Sara. O significado é calma e mansidão. Mas, sinceramente, nada cura uma mãe criativa. É isso aí, valeu, Tablito. Esse é Nilson. Não é Zé Nilson. É Lenito. Para de zoar com ele. Valeu, Lenito. É porque você falou que todo mundo zoou com seu nome e a gente não podia perder a oportunidade. Próximo e-mail, Débora Cristina Souza Magri. Olá, meus amados irmãos. Glorifico a Deus pela existência de vocês. Há alguns dias tenho estado lutando contra as forças do mal, que querem desviar um amigo meu dos caminhos do Senhor para os caminhos da Testemunha de Jeová. Vim orando a Deus, jejuando e me esforçando para aprender cada vez mais das Escrituras e poder debater baseada unicamente e exclusivamente na verdade que é a palavra de Deus. Hoje, olha só, vejam só, quando eu cheguei da faculdade, encontrei o e-mail de vocês sobre os testemunhos de Jeová. E no mesmo momento agradeci a Deus, porque vi nesse e-mail a resposta das minhas orações. Que coisa. Toda honra e glória seja dada ao nome dele. Que Deus continue usando vocês e que possa me usar também, de acordo com a vontade dele. Amém. Muito obrigada. Nossa, que lindo, Débora. Obrigada mesmo. Legal, Débora. Obrigado a todos que escreveram. Realmente foram muitas pessoas,
muitas pessoas se identificaram, ficaram felizes com o tema, e teve gente que não gostou. É legal que a gente tá começando a desagradar um pouco também, né? Porque antigamente, ai, que bonitinho, tudo certo, tudo perfeito, tudo maravilha. A gente gosta de ter ideias contra também. E tem gente que acha que a gente não deve ficar atacando outras religiões, todo mundo tem sua liberdade de crença. Isso eu acredito, o Brasil é um país livre, todo mundo tem a sua liberdade de crença, mas nós temos nossos princípios. Nós confiamos, acreditamos na palavra de Deus como palavra de Deus. E o que for contra a palavra de Deus é contra nossos princípios. E é por isso que nós defendemos a nossa fé. E fazendo isso, a gente precisa citar algumas coisas erradas que estão por aí para que os nossos princípios ou a vontade de Deus, que a gente entende que está na palavra de Deus, seja mantido. Então por isso que a gente vai fazer uma série sobre seitas e heresias. A gente vai citar algumas religiões, sim. Se você se incomoda com isso, eu sinto muito, mas tenho certeza que o podcast está contribuindo para levar a palavra de Deus, para tirar pessoas das trevas. Certo, Dre? Certo. Falei bonito? Muito bonito, amor. No próximo programa a gente fala mais sobre isso, para você não ficar com uma ideia ruim da gente, não achar que estamos atacando os outros gratuitamente em troca de audiência ou qualquer coisa parecida. Se você estiver achando ruim, escreve pra gente, que daí a gente conversa, discute, troca ideias. Porque a gente tá fazendo tudo assim com muito amor e amor às pessoas que estão também. E temor a Deus, acima de tudo. Com temor certeza. a Deus, sabendo que Ele está na frente de tudo isso e temos essa e convicção. tudo tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Se você for, tiver como os de reclamando- Bereia, busca lá. É isso aí, chega, amor. Vamos lá então pro papo com Jorge Camargo. Como eu já falei no programa, uma honra incrível recebê-lo, né? Um cara que eu acompanhei desde que eu sou criança aí, ou pelo menos adolescente, ouvindo as músicas dele. Fazem parte do nosso repertório cristão, mas se você não conhece Jorge Camargo, não sabe quem ele é, eu não devia, mas vou ajudar. Eu não devia. Eu vou tocar umas músicas pra vocês ouvirem antes da gente voltar lá pro papo, tá bom? Só uns trechinhos pra você lembrar. Ah, esse é o Jorge Camargo. Essa eu cantava na igreja. Essa canta na igreja, essa eu já ouvi. Você vai ver que você conhece muito mais de Jorge Camargo do que você Isso pensa. aí, grande Jorge Camargo. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu quero te servir, que eu sou como adorado. Foi lançado à cova dos leões. Deus honra a fibra e a fé de Daniel. É nossa resposta a este sentimento, paz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Estamos de volta com muita alegria. E com muita música. Com muita música aqui com o Jorge Camargo. E a gente quer falar um pouquinho, Jorge, sobre o seu trabalho, sobre a sua obra até hoje. E quantos anos já de música, Jorge? Olha, Paulinho, são 27 anos desde a primeira gravação. Primeira gravação, qual que foi? Bom, eu tive alguns trabalhos assim, meio que eu chamaria de experimentais, mas a minha primeira participação, assim, que eu chamaria de profissional, foi com o Trabalho dos Vencedores em dezembro de 1980. Foi a minha primeira experiência assim em estúdio. Qual que foi Legal o mesmo. trabalho? Qual o disco? Era um disco chamado Salmos, Louvor 3, que era só de salmos. Ah, conheço. Que legal, que legal. E desde então, muitos trabalhos aí, participando com outros grupos também. Fez mais coisas com Vencedores também, né? Exatamente, fiz vários discos da série Louvor e outros projetos também. E depois eu trabalhei um tempo com o Grupo Semente, que foi de 1982 até 87.
Foram 3 discos com Semente. Também aquele projeto da Igreja Batista do Morumbi, Missões de Adoração. Isso, Missões de Adoração e Muito o Vento legal. Livre também, que é um projeto que ficou também muito jóia. E aí depois eu comecei a produzir os meus discos solos, né? A partir de final de 87. Então foram discos solos até hoje 5. E agora você tá lançando não, já tem mais de um ano esse novo trabalho, né? O Somos Um? Não, ele foi lançado no início do ano, no final de fevereiro. Ah, tá. É que eu vi alguns vídeos seus do fórum de cristianismo criativo do ano passado, você já cantou algumas músicas, mas ainda não tinha lançado, é isso? Exatamente. Então ele foi lançado no final de fevereiro, é um livro CD, é um CD livro. Como um amigo costuma dizer, é um livro para se ouvir e um CD para se ler. Ah, que legal. E faz quanto tempo que você tava com esse projeto, assim? Como que nasceu o projeto do Somos Um? Quanto tempo que decorreu tudo isso? Eu tava fazendo um mestrado lá no Mackenzie, Ciências da Religião, quando eu comecei a tomar contato com a obra e com a vida desses personagens. E aí eu comecei então a escrever canções para cada um desses personagens na medida em que eu ia lendo sobre eles. Ah, que legal, hein? Então foi um projeto de mais ou menos 3 anos, né? Entre o primeiro e o último. São 8 personagens que você escolheu aí da história. Todos são da história do cristianismo ou alguns não são assim, não são cristãos? Não, todos são cristãos, mas as obras deles, né, extrapolam. Muitos são assim respeitados como pessoas que contribuíram, vamos dizer assim, para a humanidade, independentemente de serem ou não cristãos, né? Como o caso de Santo Agostinho, por exemplo, que é considerado um grande filósofo e que deu uma grande contribuição para a filosofia, independentemente de ter sido cristão. Entendeu? Então você escolheu 8 nomes que chamaram sua atenção por sua participação na história, né? Tem um fio condutor, né, que amarra todos esses personagens e que também tem a ver com o título do livro. Todos esses escritores cristãos, eles tinham em comum o fato de serem considerados místicos cristãos, né? E a mística pressupõe uma unidade da pessoa com a transcendência, uma unidade da pessoa com Deus, né? Então por isso o título do livro Somos Um, porque ele faz essa conexão com o que a gente chama, numa linguagem teológica, de mística cristã. Então esse é o que eles têm todos em comum, esses 8 personagens. Então vamos fazer uma viagem através da vida desses personagens e conhecer um pouquinho mais sobre eles, né? Fazer desse aqui um podcast mais histórico, aprendendo um pouco sobre esses personagens e um pouco do que eles têm a ver com a nossa vida hoje. Eu só queria fazer um link que assim, é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que além de conhecer a história da vida dessas pessoas, que elas também se inspirem a deixar suas marcas aqui na Terra, né, pra deixar um legado aqui na Terra, pra quando você morrer. Quem sabe alguém faz uma alguém música, faz uma né, música sobre você. Ou então as pessoas lembrem de você, o que você fez, sabe? Pra gente sempre ter esse sentimento assim de deixar um legado, de deixar uma marca. Inclusive, no livro, o que eu procuro fazer? Eu vou misturando fragmentos biográficos, quer dizer, trechos da vida desses personagens, e vou contando coisas da minha própria vida também. Então vou costurando elementos da vida deles e da minha. Então é um livro também meio... Fala sobre biografias, né? E é meio autobiográfico. Ai, que legal. Tudo isso recheado pelas canções, entendeu? Porque nas canções aí eu me inspiro neles, mas também falo de mim. Que legal. E a gente também pode se identificar, né? Em algumas músicas, em alguns trechos. Com certeza. Irineu de Leão, ou de Lyon, né? Quem foi esse camarada, Jorge? Esse camarada, ele foi um discípulo de um homem chamado Policarpo, que por sua vez tinha sido discípulo do apóstolo João. Então ele é alguém assim bem contemporâneo ainda da época apostólica. Ele foi um grande defensor da fé cristã, que já naquela altura, entre os séculos 1 e 2, já se via ameaçada por uma série de outras correntes filosóficas e pensamentos. Mas o que mais me chamou a atenção nele é que, apesar de ele ser um que a gente chama hoje de um apologeta, de um defensor da fé, ele disse numa de suas obras que o amor, mais do que o conhecimento, é capaz de aperfeiçoar a alma do ser humano. Então ele retoma esse tema do amor como estando acima de conhecer. Então a canção, que é a canção dedicada a ele, chama-se O Amor é Mais, e fala sobre essa proeminência do amor sobre todas as outras coisas. O segundo personagem, então, é o
conhecido, pelo menos de nome, Santo Agostinho. O que você levanta sobre a vida de Agostinho, Jorge? Ele tem uma vida assim muito intensa, atribulada, e ele escreveu a primeira autobiografia de que se tem notícia na história da literatura, que é um livro chamado Confissões. Né? E ele inicia esse livro Confissões com uma oração, e ao final dessa oração ele termina dizendo talvez a sua frase mais conhecida, que é: o nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. Então uma coisa que me chama a atenção em toda a trajetória dele é que ele foi uma pessoa que tinha uma sede interior muito profunda e procurou a vida inteira saciar essa sede, né? O que eu acho que ele nos representa a todos, né? A gente vive nesse mundo sempre nessa perspectiva de saciar alguma coisa que está além do que a gente pode ver, e alguma coisa que de dentro de nós, né, demanda algo que nada do mundo real é capaz de nos saciar plenamente. É um resumo de toda a nossa trajetória. Você chegou a ler esse Confissões? Sim, é um livro maravilhoso. E o Santo Agostinho, ele foi considerado santo também pela Igreja Católica? Sim, foi posteriormente. Ele foi bispo, na verdade, de uma cidade africana chamada Hipona. Ele era africano, né, do norte da África. Então ele foi além de um grande filósofo, ele foi um grande líder religioso e comunitário, né? Então ele viveu essas duas realidades distintas, da vida em comunidade e também da vida reflexiva ou acadêmica, se a gente pode chamar assim. Naquela época, obviamente, a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje de universidade, mas ele com certeza teria sido um grande pensador, enfim, um grande acadêmico. Não encontra descanso até que descanse em ti. Eu achei interessante porque no começo da nossa conversa aqui a gente falou que todos eles são cristãos, e tem muita gente que liga a imagem de falar que é cristão de crente, de evangélico. E aí a gente cita que tem o Santo Agostinho, que é considerado também santo e imagem na Igreja Católica. Eu não sei como que a gente poderia falar o que a gente considera o que é cristão, sabe? O que eu acho que a gente que tem uma herança protestante, eu acho que a gente tem que baixar a nossa bola um pouco e ter humildade de reconhecer que a nossa história não começa no século XVI, né? Ela começa no século I. Então, assim, antes do século XVI, 16 séculos se passaram, e tem muita coisa nesses 16 séculos que você não pode rotular de obscura ou de retrógrada, entendeu? Por conta de eventos e de situações pontuais, né? Quer dizer, muita coisa. Nós temos uma herança aí enorme e muito rica de 15 séculos anteriores à Reforma Protestante. Então, eu pelo menos não tenho o menor constrangimento e não tenho o menor problema com isso. Tanto que a proposta do livro e do CD também é fazer um resgate dessa herança, né? E não limitar a nossa, vamos dizer assim, bagagem cristã a 4 séculos de história. Eu acho que isso é no mínimo injusto. Entendeu? Não dá pra ignorar, né? Tudo isso tá aí na história. Claro. Não, com certeza. E até também porque nesses 4 séculos nós já também cometemos muitos erros, comparados, né, aos erros que foram cometidos nos outros 15. Eu não sei se a gente tá tão assim em vantagem. Certo. Entendeu? O primeiro personagem que a gente viu, o Irineu de Lyon, é entre os séculos 1 e 2, né? Exatamente. Agostinho a gente já salta aqui para os séculos... Entre 4 e 5. 4 e 5. E agora a gente vai para o século VI com Pseudo Dionísio. Quem tem todos os nomes e ao mesmo tempo nome algum, quem tudo põe limites e cujo limite é nenhum, vai além da oposição entre o que tem e não tem fim. Pra começar, por que pseudo, né? É uma longa história, Paulinho. Esse personagem, ele escreveu várias obras, né, que são obras de referência para a filosofia e para a teologia cristãs, e ele assinava as suas obras como Dionísio. Então, durante muitos anos se pensou que o autor dessas obras fosse um Dionísio que é descrito no capítulo 17 de Atos, como alguém que teria se convertido lá no Areópago, quando da pregação de Paulo. Lá pela Idade Média se descobriu que o camarada que assinou essas obras como Dionísio não poderia ter sido aquele, porque o conteúdo das obras ele ia além daquele tempo. Então assim, aí começou
começaram as conjecturas. Quem seria então esse Dionísio? Aí, vamos dizer assim, as suspeitas, entre aspas, recaíram sobre um outro Dionísio que viveu no século II depois de Cristo, que foi um missionário que pregou a mensagem cristã na Gália, que hoje é a França. E esse personagem, esse missionário teria morrido, teria sido martirizado, onde hoje está construída uma catedral lá em Paris, chamada Catedral do Sagrado Coração, num lugar chamado Monte dos Mártires. Mas assim, aí também se concluiu que não poderia ter sido esse Dionísio. Então as suspeitas recaíram sobre um terceiro, que viveu no século VI, era um monge sírio, e aí por isso, então ele passou a ser chamado de pseudo Dionísio, porque ele não era o Dionísio que todo mundo pensou que ele fosse. Que falta faz o sobrenome, né? Exatamente. Verdade. Então assim, mas as obras que são assinadas por esse Dionísio são obras muito profundas, e a terceira canção do disco, ela é inspirada numa dessas obras que chama-se Dos Nomes Divinos, e a música chama-se Mistério. Então aí eu fiz em homenagem a esse personagem e a essa obra. Eu acho uma obra maravilhosa e que tem assim uma profundidade, uma riqueza muito grande. De toda a investigação, eis que habita em nós, eis que habita em nós, mistério. No decorrer do podcast você já vai tendo aí algumas dicas de leitura, né? Pra se aprofundar aí na sua fé, no seu conhecimento histórico, teológico e tudo mais aí que você quer se aprofundar. E é fácil achar esse tipo de literatura? Se eu, por exemplo, quero amanhã ler sobre o Pseudo Dionísio. Na internet tem bastante coisa. Muito disso já é domínio público também, né? Com todo Exatamente. Agora essa obra específica que eu usei como referência, ela foi publicada por uma editora chamada Atar. Está disponível a qualquer pessoa na internet, enfim, comprar pela internet e tudo mais. Anselmo de Cantuária. Esse aqui a gente já vai pro século XII. A gente já pula 6 séculos aí, né? Exatamente. A Cantuária vamos dizer assim, é a capital religiosa da Inglaterra, né? E até hoje, vamos dizer assim, o líder máximo da igreja anglicana na Inglaterra é o arcebispo da Cantuária. É como, por exemplo, você dizer que o bispo de Roma, que é o Papa, é o líder máximo da Igreja Católica. Então, o arcebispo da Cantuária é o líder máximo da Igreja na Inglaterra, na Igreja Anglicana. Então, esse Anselmo, embora nascido na Itália, ele foi convidado pelo rei Guilherme I a ser arcebispo da Cantuária. E ele escreveu várias obras sobre fé e razão. Ele foi, vamos dizer assim, quem introduziu esse conceito de fé e razão. E foi também um dos precursores do escolasticismo, que é a ideia da educação através da igreja, quer dizer, que foi, vamos dizer assim, o embrião das chamadas universidades, né? O conceito de universidade, ele nasceu a partir do escolasticismo. Então o Anselmo é um dos responsáveis por esse conceito, de você poder conciliar fé e razão. Aí escrevi uma canção para ele que é inspirada numa de suas obras, chama-se Monólogo. Em que sentido você fala dele pensar em fé e razão? É de conseguir explicar algumas coisas? Ele se dedicou, ele se debruçou por muitos anos à obra de explicar a fé. Ele, então, mais ou menos meio que tentava provar que Deus existe. Isso, exatamente. Ele tem os argumentos sobre a existência de Deus, assim como outros grandes pensadores tiveram, mas ele também foi um desses pensadores que escreveu argumentos, né, em favor da existência de Deus, baseados em raciocínios lógicos, vamos dizer assim. Na verdade, o que ele está dizendo assim, a leitura que a gente pode fazer deles é essa: você não precisa abdicar da razão para ter fé. Entendi. Entendeu? Entendi, que é a nossa briga até hoje, né? É isso que eu ia falar, o que a gente mais ou menos fala, né, também hoje. Que, assim, a fé também é complicado esse negócio de você tentar linkar a razão com fé. Mas muitas vezes você consegue conversar com as pessoas e falar pra ela, provar pra ela que o cristianismo é algo bom pra vida delas, né? Então a gente mais ou menos meio que tenta usar a razão também, né? Exatamente. Claro que é até um determinado limite, né? Porque depois
chega uma hora quando você vai falar de Deus, né? Que razão não adianta, né? Mas dá pra ir até determinado ponto, pelo menos, né? Dá pra chamar a atenção, pelo menos. Né? Exatamente. Isso aí. Agora então, no século XIII, nós temos provavelmente o mais conhecido dessa lista, disputando com Santo Agostinho, Francisco de Assis. O que da extensa obra de Francisco de Assis lhe chamou mais atenção a ponto de você escrever uma música sobre isso? Ele é um personagem que sempre me fascinou, né? Assim, eu acho que todo mundo tem carinho por ele, independentemente da sua formação, né? Eu acho que ele é uma unanimidade, né? Assim, no sentido de ter sido alguém que viveu de uma maneira tão pura, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo tão radical, mas no sentido positivo, né? Que ele, vamos dizer assim, conseguiu essa unanimidade. E dele eu peguei uma frase que eu achei muito interessante, que é o tema da canção que eu escrevi para ele, que chama-se "Se for preciso, use palavras". Essa frase é muito linda mesmo. Então, eu peguei a frase dele, né? Prega o evangelho, se for preciso, use palavras. Então, a partir disso, nasceu a canção e a inspiração na sua vida e na sua alma. De amor, no espelho d'água de seus olhos, abra os portais do seu abraço. Se for preciso, use palavras. Muito linda a música. Nossa, ficou muito legal. Tanto que eu coloquei no YouTube lá. É verdade, uma das primeiras que você pôs. No espelho d'água de seus olhos. E olha só, nós temos uma mulher no meio dessa lista também, para as feministas de plantão não reclamarem, né, Jorge? Às vezes eu falo que o próximo projeto, o Somos 2, vai ser só de mulheres. Tá. Porque elas, com certeza, tem muita gente aí que poderia ter entrado e que não entrou, né? Mas não foi nada proposital, não, nada contra. Teresa de Ávila, século XVI. Então, ela e São João da Cruz, na verdade, estão juntos, né? Porque eles foram contemporâneos, inclusive conviveram e trabalharam juntos, né? Tá. E eles são representantes daquilo que eu estava falando no início, desse ramo, vamos dizer assim, do cristianismo que é intitulado Mística Cristã. E eles têm obras assim maravilhosas, livros. Eu tive o privilégio recentemente de traduzir um livro sobre Teresa, que na verdade foi uma compilação de várias obras dela, feita pelo Dr. James Houston lá do Regent College. E esse livro foi recentemente lançado no Brasil, intitulado Vida de Oração, de Teresa de Ávila. Então assim, é um material que nós, vamos dizer assim, voltando àquela questão que a gente mencionou agora há pouco, né? A gente de origem protestante acaba perdendo, né? Porque são coisas muito legais que a gente desconhece. E a minha intenção também nesse projeto foi como que introduzir essas pessoas para um público que não as conhece. Legal. E que eu acho que não teriam nada a perder por conhecê-las, entendeu? Te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Falta só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta só Deus é o bastante. João da Cruz, para vocês terem uma ideia, ele foi um sacerdote e
mas ele é considerado o patrono dos poetas espanhóis. Então, assim, quando você fala em poesia na Espanha, você tem que falar de João da Cruz. Que legal. Entendeu? Então, além de um homem de muita fé, ele era também um grande poeta. E conseguiu aliar a sua fé à sua poesia. E as suas poesias, então, ele dedicava muita coisa ao cristianismo? Com certeza, tudo ele dedicou. Mas ele escrevia tão bem, com tanta habilidade e beleza, que ele e eu cito isso no meu livro, inclusive, a minha esposa está fazendo um doutorado em arquitetura, e nós recentemente encontramos um professor que veio visitar o Brasil, um espanhol, e nós saímos para almoçar. Ele não é cristão, assim, quer dizer, ele não tem uma herança religiosa. E no meio da conversa eu citei João da Cruz, eu falei que era fã, que lia as obras dele, e aí ele começou a recitar alguns dos versos que João da Cruz escreveu. Nossa, exemplo, legal. Inspirado em Cantares de Salomão. Ele começou a recitar os versos para mim. Eu falei, uau, que legal. E aí, né, quer dizer, qual é o lance que eu achei legal aí, né? Como você pode influenciar positivamente o mundo com a sua fé, de tal modo alguém que não está conectado com esse mundo, né, com o seu mundo de fé, ser capaz de admirar as suas obras e, portanto, estar em contato com elas, mesmo sem professar a sua fé. Ah, que legal. Isso é um desafio nosso, né? Constante. Exato, assim. Exatamente. A gente sempre, às vezes a gente fica tanto reclamando que a mídia não cristã não dá atenção pra gente e tal, né? Mas teve gente na vida que conseguiu isso de forma tão natural, né? Exatamente. Será que o problema não está conosco, né? No modo como nós estamos apresentando, né? Na maneira, às vezes, preconceituosa com a qual a gente se relaciona? Se a gente fosse mais competente e menos preconceituoso, será que a gente não teria mais espaço? É verdade. E acima de tudo, a gente tem que viver o cristianismo, né? Assim, tudo que a gente faz no trabalho, andando, as pessoas têm que ver mesmo, assim, o cristianismo da gente, né? Ver a Cristo. Voltando ao Francisco, né? Exatamente. Só se for preciso, aí usa. Em último caso, né? Quer dizer, e a gente usa em primeiro caso. Primeiro a gente quer falar, né? Depois a gente. E às vezes, se a gente não fala nada, o efeito É verdade. Tem uma coisa assim que é legal, que eu tava reparando agora, dando uma olhada na biografia deles, que todos eles, além da vida transparecer esse cristianismo, de que eles também faziam socialmente com as pessoas, né? Exato. Eu tava olhando aqui na Teresa, que ela que ela ajudava as pessoas com ação social, com os enfermos, né? Então é complicado você demonstrar seu cristianismo pra uma pessoa que tá com fome, que tá doente. Como que você vai falar pra essa pessoa que Deus é bom através da sua vida? Como que você vai demonstrar que Deus tá sendo tão bom com você, sendo que o outro tá morrendo, tá ruim, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que demonstrar o cristianismo na nossa vida e também fazer a sua parte social, né? Com as outras pessoas. E todos eles têm isso em comum, né? Eu achei muito legal isso. Com certeza. Vamos então para o 8º personagem, já quase contemporâneo da gente, né? Século XX, Thomas Merton. Quase contemporâneo também não, né? Não? Eu nasci no século XX, você também nasceu. Pois é, nasceu no mesmo século que a gente, olha só. É o mais próximo que a gente chegou, né? Todos eles. De que ano que ele é? Ele nasceu em 1915 e morreu... bem longe do meu nascimento. E morreu em 68. Então ele era norte-americano, também um religioso e tal. O que me chamou atenção nele foi o fato de que ele era um assíduo leitor de todos esses personagens aí anteriores. Ah, que legal. Então ele tinha conhecimento de todos esses personagens, da obra deles e tudo. Então ele é meio que uma continuação, né? As obras mais contemporâneas dele, ele procura resgatar esses valores desses personagens anteriores, né? Ele tem uma autobiografia intitulada A Montanha dos Sete Patamares, que ele tem uma história interessante, porque ele foi para um mosteiro daqueles bem radicais, que o camarada não pode nem colocar a cara para fora da porta, porque ele decidiu que ele ia tirar realmente a vida dele de campo. Mas aí lá dentro, um dos seus líderes observou que ele tinha uma habilidade muito, muito grande para escrever, tanto poemas quanto prosa, e começou a incentivá-lo a escrever. Para resumir a história, essa autobiografia dele, que ele escreveu ainda relativamente jovem, é considerada uma das 100 maiores biografias do século XX nos Estados Unidos, né? Então, assim, é alguém também que não é qualquer um, entendeu? Alguém que chegou e mostrou para que veio, aqui veio, que é o que vocês falaram no início do programa, né? Que esses personagens possam nos inspirar também a deixar uma marca.
E ele deixou essa marca. E a canção que eu escrevi em homenagem a ele é inspirada num dos seus poemas, porque ele também, além de prosa, como eu já disse, ele escrevia poesia, e poesia de ótima qualidade. E eu encerro o disco então com essa canção inspirada num poema dele. Consciente, certo que te conheço, isso é muito pouco, e eu serei louco. Quero ser nada para minha luz, voltar-me todo em tua direção, em fé provar tua glória e tua paz. Tua claridade é a minha escuridão, e a escuridão me basta. A escuridão me basta. Aquele Fé... Como que é? Fé Morta? Aquela música... A Letra Morta. Letra Morta. Fé Morta. Sobre qual personagem que é? É o Francisco. Não, a Letra Morta não tá no projeto. Letra Morta é uma canção que eu não gravei ainda em nenhum disco. Eu gostei demais daquela música, Jorge. Letra Morta. É verdade. Está no livro. Aquela eu fiz em homenagem assim, aos programas matinais evangélicos que a gente vê de sábado de manhã. Que legal. Foi verdade, eu tava assistindo, um dia eu tava zapeando sábado de manhã e quando eu comecei a ver aqueles programas e aí me veio essa inspiração. Que legal. Que não é lá muito, não é uma canção muito otimista, mas não vai dar pra gente tocar no podcast porque não tem gravado, mas você pode achar lá no YouTube a música que a gente colocou lá. Isso. Jorge, vamos aproveitar. Eu lembrei durante o papo aqui que você traduziu o livro Walk On, A Jornada Espiritual do U2. Isso. Eu acho bem legal falar sobre isso, porque assim, a gente é fã do U2 e tem muita gente que ouve que é fã também. Qual é a do U2, né? Às vezes eu vejo umas coisas assim, eu ouço umas músicas e falo, ó, isso aqui tem coisa de cristão, tem um quê de cristão nisso, tem um né? Yahweh aí no meio, né? Aí você ouve outra assim, você fala, não, mas essa daqui é meio esquisita. O que eu sinto assim do Bono, particularmente, é que ele tem assim uma religião que é só dele. Que ele, sei lá, ele crê no que ele quer e faz uma religião e tem o cristianismo, ou seja lá o que for, da maneira dele. Como é que você enxerga o cristianismo que eles professam, o que eles vivem? Eu acho assim, bom, o que eles vivem eu não sei porque eu não convivo com eles, então eu não tenho elementos e nem autoridade para fazer esse tipo de julgamento. Aliás, não sei nem quem tem, né? Eu acho que ninguém. Certo. Agora, com relação a eles, eu acho assim o trabalho deles fantástico e acho que eles representam como poucos o momento que a gente está vivendo, que é a chamada pós-modernidade. Que ninguém sabe, na verdade, o que é, mas sabe o que não é. E ela não é, por exemplo, a modernidade, que é a época que se inaugura a partir do século XVI e que vai até o século XX, que é a era da conquista, que é a era da razão, que é a era... Sabe assim, não, o ser humano ele vai se superar e o conhecimento científico e as certezas eles vão nos empurrar para frente, né, e fazer o mundo melhor. Então esse é o pressuposto da modernidade. Aí chega o século XX com as duas guerras mundiais, com tudo que aconteceu e mostra esse lado bárbaro do ser humano, né, a barbárie, e mostrando que o conhecimento científico, que as certezas, né, que a razão não são necessariamente a resposta.
para a melhora e para o desenvolvimento do ser humano. Então isso é a modernidade. Agora, a pós-modernidade está dizendo, bom, não funcionou, e aí, o que sobra? Ninguém sabe direito o que sobra. E o U2, com a obra deles, e com as questões que eles levantam nas canções, eles ilustram esse momento. Então, I Still Haven't Found What I'm Looking For é emblemático. Eu creio, mas isso não é tudo, entendeu? Porque crendo, eu não tenho todas as respostas. E ninguém tem. Eu acho isso fantástico, porque os que têm as respostas, eu parabenizo. Eu não tenho. Que legal. E assim, você também se inspirou neles, assim, musicalmente, em outras pessoas? Quais são, assim, suas fontes de inspirações? Então, deles, a inspiração que eu procuro obter é esse olhar aberto para o mundo, né? Essa coisa da pergunta. Um grande amigo, que é o Gladir Cabral, que eu reputo um dos nossos maiores compositores, ele me disse isso certa vez, ele falou, Jorge, a graça não está na resposta, a graça está na pergunta. Que legal. Que legal. Então, assim, eu tenho procurado orientar a minha obra, particularmente nos últimos anos, sob esse prisma, né? Olha, vamos focar mais na pergunta, deixa a resposta para quem quer ter a resposta. Né? Nossa, que legal. Sérgio Pimenta fazia muito isso também, né? Vamos ficar com a pergunta, que a pergunta é mais legal, a pergunta é mais gostosa. É verdade, eu vejo que vocês fazem muito isso, né? Mas é legal porque, assim, a pergunta te faz pensar muito do que uma resposta, muito né? mais do que uma resposta, com certeza. Exatamente, e a resposta cada um vai encontrar dentro de si, né? Eu costumo dizer que quando chegar ao fim, pra mim, pra você, nós vamos passar pro outro lado e vamos passar sozinhos, não vai ter ninguém do lado, né? Nenhum amigo, nenhum conselheiro. Então as respostas, ou vamos dizer assim, a elaboração dessas respostas, nós temos que fazer a partir de nós mesmos. Mas respondendo a pergunta sobre as influências, então assim, minhas grandes influências são os grandes autores da música popular brasileira, que foram os que disseram muita coisa e depois deles muito pouco foi dito. Então você pega um Chico Buarque, que pra mim é a nossa maior, vamos dizer assim, é o nosso grande compositor, dentre todos os outros. Aí é um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, e depois um Milton Nascimento, um Edu Lobo. Quer dizer, esses caras eles têm uma obra maravilhosa e profunda, enfim, assim, muito bem feita. Quer dizer, tem uma preocupação técnica com texto, com rima, né, com métrica, que infelizmente você não observa, as pessoas não têm muito essa preocupação, talvez porque nem saibam como fazer isso, né? Então, assim, eles são minhas grandes referências artísticas e literárias para compor. Valeu mesmo, muito obrigado pela aula de história que você deu pra gente aqui. Muito legal. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui com a gente. Espero que a gente consiga marcar outros aí mais pra frente. Joia, tô à disposição. Agora a gente tá fazendo contato com vocês, assim, quem sabe, né, aos poucos a gente... É verdade, a gente ajuda. Não, e agora com a tecnologia ficou tudo mais fácil. Pô, deu pra gente bater esse papo aqui. E não precisa nem se encontrar pessoalmente, nem enfrentar o trânsito de São Paulo. Nem enfrentar o trânsito, nem nada. Peraí, só mais uma coisa. Pro pessoal que quer comprar o livro e o CD, então, qualquer livraria, como que é? Não, é só pela internet. Acessa o site, que lá tem o ícone do livro, é só clicar lá que cai numa outra página. Tá. É o seu site, jorgecamargo.com.br. E tem os outros trabalhos seus também estão disponíveis lá? Também. Tá, legal então. Tá certo, falou, então, Jorge, um abração. Um abração. Outro pra vocês. Até mais. Tchau. Você se escondeu, não sei mais onde buscar.
Já te procurei no céu, nas profundezas do mar, onde você se ocultou, bem longe do meu olhar. A alegria me deixou, solidão me faz chorar. Chorei nos vãos da desilusão, nos corredores da dor, nas notas vãs do cifrão, nos muitos tipos de amor. Talvez a luz seja ver bem mais além do jardim. Só posso encontrar você se olhar bem dentro de mim. Talvez a luz seja ver bem mais além do jardim. Só posso encontrar você se olhar bem dentro de mim. Nos vãos da desilusão, nos corredores da dor, nas notas vãs do cifrão, nos muitos tipos de amor. Talvez a luz seja ver bem mais além do jardim. Só posso encontrar você se olhar bem dentro de mim. Talvez a luz seja ver bem mais além do jardim. Só posso encontrar você se olhar bem dentro